Na era em que a tecnologia nos aproximou, tivemos de nos distanciar. Nós, da Unicesumar, que há 30 anos nos acostumamos a ensinar, também voltamos a ser alunos. Aprendemos que o conhecimento pode salvar e, por isso, fazemos nossa parte para que ele chegue o mais longe possível. Aprendemos que pequenos gestos têm grandes impactos, que o futuro está em constante movimento e, em poucos instantes, tudo se transforma. Aprendemos que novas lições sempre trazem consigo novas práticas. E alguns dos mais preciosos são resultados dos grandes desafios que superamos juntos. Logo, vamos descobrir o quanto aprendemos durante esse tempo. Afinal, a vida é feita de aprendizados. As lições mais importantes são compaixão, empatia e união. Quando a tempestade passar e o sol sair, a gente vai poder se abraçar de novo e compartilhar os aprendizados que só os grandes desafios produzem. A Unicesumar deseja a todos um tempo de amor, fé e esperança. Nos vemos em breve. Unicesumar faz da vida um aprendizado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Thiago Ribeiro da Costa. Sejam todos muito bem-vindos a esta nossa estratégia de ensino-aprendizagem. E este vídeo especial está sendo gravado para vocês como uma espécie de debate sobre as AEPs, sobre as atividades de estudo programadas do primeiro bimestre. Eu, como professor responsável pelo quarto ano, me senti no dever de criar este vídeo para explicar para vocês um pouquinho mais acerca dos processos decisórios que foram tomados no sentido de avaliar os trabalhos no primeiro bimestre. Bom, inicialmente gostaria de salientar que a avaliação ela reflete o pensamento comum, a ratificação comum de ideias entre os professores que lecionam no quarto ano. Todos os professores tiveram acesso aos seus trabalhos. Ao todo, nós tivemos 6 trabalhos, 6 grupos oriundos da turma matutina e 13 trabalhos oriundos da turma noturna. Todos esses trabalhos foram avaliados, uma nota foi consolidada e agora vocês sabem qual é esta nota. Porém, alguns de vocês ainda não sabem exatamente o porquê que essa nota foi gerada. Levando-se em consideração que o feedback ele foi repassado, sim, por meio de comentários. Aqueles comentários que os líderes das equipes receberam refletem os comentários que foram feitos pelos professores sobre cada um dos trabalhos, mas mesmo assim talvez vocês não tenham tido a oportunidade de entender um pouquinho melhor o que esses comentários queriam dizer ou ainda quais foram de fato os critérios levados em consideração para que as AEPs de vocês fossem corrigidas. Aqui eu vou elencar alguns desses critérios, tá? E não é a nossa intenção com esse vídeo discutir AEP por AEP. Nós já oportunizamos isso aos líderes das equipes quando nós entregamos o feedback. Nós nos colocamos à disposição. E tanto isso é verdade que da turma da manhã nós tivemos 2 equipes que entraram em contato conosco para solicitar esse feedback, para conversar conosco acerca da avaliação em si, e da turma da noite, se eu não me engano, foram apenas 3 equipes que entraram em contato para obter esse feedback mais direcionado, tá certo? A oportunidade foi dada. Agora, para deixar mais claro quais foram os critérios de avaliação, né? Deixa eu só finalizar aqui a questão das guias. Vocês estão vendo que aqui atrás nós estamos projetando o nosso estúdio e eu vou colocar para vocês aqui novamente a tela do estúdio dentro da disciplina de agricultura especial para a gente chegar lá no texto da nossa AEP, tá certo? Vamos abrir aqui o texto da AEP novamente e vai aparecer aqui na tela. Daqui a pouquinho a gente se utiliza da tela para conversar com vocês acerca disso. Vamos lá então, quais foram os critérios? Bom, inicialmente a AEP ela não é trabalhada no sentido de avaliarmos somente o relatório. Não é isso. A AEP é um processo de criação constante. Nós estamos iniciando um processo de avaliação com vocês desde o primeiro dia em que isto aqui que está na tela foi explicado para vocês em sala de aula. Nós explicamos em sala de aula 2 vezes
e ainda algumas outras vezes online, quando nós fizemos ali um debate por meio do Zoom, em uma das aulas de agricultura especial, inclusive, tá? Isso no caso da turma da noite. Na turma da manhã foi uma outra aula que nós nos utilizamos. Pois bem, então nós passamos a avaliar as equipes, e eu havia salientado isso na avaliação, que a partir do momento em que a EP começou, nós devemos considerar vocês como empresários. Quem aí já assistiu o programa O Aprendiz? Aquele que já passou na Record, passou na Bandeirantes, passou em alguns canais de TV aberta, né? Esse programa O Aprendiz, ele reflete mais ou menos a ideia dessa EP. Vocês são equipes. E a partir do momento em que um gestor repassa a essas equipes o desafio de criar um produto inovador, além de se esperar o resultado da criação do produto inovador, nós esperamos certos comportamentos das equipes e dos membros dessas equipes. Um dos comportamentos é a questão da proatividade. Vejam que ao longo do bimestre inteiro, se eu não me engano, o enunciado da EP ele foi lançado para vocês no princípio do mês de março, nós tivemos praticamente um mês e meio, 40, 45 dias, para que vocês pudessem pensar sobre o produto e para que vocês pudessem criar o produto do primeiro bimestre, que seria o relatório que eu já vou comentar. Só que, ao longo desse processo, o que eu percebi em caráter particular é que não foram muitas as buscas que os estudantes fizeram com os seus professores para perguntar para eles, para questioná-los. Eu recebi sim alguns questionamentos do tipo: professor, estamos pensando na ideia X, será que essa ideia X é inovadora? E não tanto com relação ao formato da EP, mas nós estávamos lá à disposição de vocês. E da mesma maneira, com a questão do feedback, né? Os feedbacks particularizados equipe a equipe foram dados às equipes que realmente nos procuraram para questionar. Eu volto a dizer, 2 equipes da manhã, 3 equipes da noite. E essas equipes nos questionaram, perguntaram por que a avaliação foi desse jeito, o porquê da nota, que tipo de critério foi utilizado, e etc, etc, né? A gente não vai fazer isso, volto a dizer, trabalho a trabalho, porque levaria muito tempo. Mas pelo menos eu vou dar um panorama para vocês daquilo que foi avaliado. Então, um dos critérios foi a questão da proatividade. A busca ativa que vocês deveriam fazer para com os professores e para com os assuntos para criar o produto inovador de vocês. Uma outra característica que eu gostaria de destacar, e vou aumentar aqui na tela, eu creio que vocês já estão enxergando agora em destaque, é esta palavrinha aqui, ó, ou melhor, este termo, produto inovador. Estão vendo aqui na tela? Pois bem, quando a gente fala sobre um produto inovador, muitos de nós temos uma pequena dificuldade em considerar o que é algo inovador, porque não faz parte da nossa cultura, da cultura do povo brasileiro, ser inovadores. A gente não trabalha muito isso. Claro que a gente tem que trabalhar métodos para que esse paradigma se modifique e para que nós possamos ser inovadores. Então, de uma forma assim bem sucinta, o que é uma inovação? A inovação nada mais é do que a criação de um produto novo, um produto inédito, a partir de uma ideia também inédita. Ninguém antes havia pensado sobre isso. Porém, se a gente agregar também os conhecimentos de Joseph Schumpeter sobre a inovação econômica, Peter Drucker também, que é um dos papas da administração moderna, nós podemos afirmar que a inovação, além de ser uma ideia nova, ela precisa trazer algumas vantagens em termos de uso. É o que a gente chama de vantagem relativa, principalmente no que condiz à geração de receita, na geração de lucro. Além disso, nós podemos admitir também que uma inovação, em menor grau, pode trabalhar sim com algo que já exista, desde que essa inovação fique bem caracterizada, desde que a vantagem na utilização do produto proposto seja de fato visualizada, comunicada. E particularmente nós sentimos muita dificuldade em evidenciar o caráter de inovação. E tanto é que em muitos dos comentários que as equipes receberam, sempre apareceu que o produto não tem, pelo menos aparentemente, o potencial inovador naquele momento, ou que o produto ele tem o potencial inovador, porém não foi comunicado de maneira adequada. A ideia é que vocês pensem de fato num produto que traga inovação. E alguns dos produtos que nós recebemos, infelizmente, não tinham uma inovação aparente. Isso tira um pouco de pontuação. Nós devemos pensar, por exemplo, vou colocar um exemplo bem genérico, tá?
uma pessoa que cria um sabonete. O sabonete já existe, já é uma ideia existente. Você pode inovar sobre o sabonete? Pode. Desde que você deixe muito claro no seu texto qual é o caráter inovador daquele produto. E não somente dizer o que é aquele produto. Percebe então? Nós temos então aqui um critério que foi muito visto pelos professores. O produto é ou não inovador? Até porque se nós considerarmos todo o contexto aqui do nosso trabalho, vocês vão ter que inovar. Se vocês não comunicarem qual é a vantagem do produto de vocês, como que se caracteriza o produto de vocês, a gente não tem como adivinhar se ele é um produto inovador ou não. Então, para nós, pode parecer que aquele produto, que na cabeça de vocês, na imagem de vocês, está muito claro que é inovador, para uma pessoa leiga que não conhece nada sobre o produto de vocês, ela não vai achar aquele inovador. Esse foi um dos critérios, portanto, tá? E aí agora vamos para a questão das regras. Vamos só enumerar, resumindo a ideia. A questão da proatividade foi um critério e a questão da inovatividade da ideia foi um segundo critério, tá? Vamos aqui colocar agora nos produtos que vocês deveriam gerar. Aqui nós temos então, vamos só diminuir um pouquinho para caber na tela. Vale dizer que vocês podem acompanhar, enquanto vocês estão assistindo esse vídeo, vocês podem acompanhar na tela do estúdio de vocês, porque é o mesmo enunciado que se encontra. Vocês têm ali, ó, o desafio será criar um bem de consumo inovador, produto, a partir do processamento de um produto agrícola e prototipar uma marca para provável comercialização. Alguns de vocês, infelizmente, não colocaram qual é o produto de vocês. Eu cheguei a observar alguns relatórios de vocês que a ideia sobre qual produto seria produzido, ela veio só lá na metodologia. Por isso que era tão importante abrir esse relatório introduzindo ao leitor qual era esse produto. É uma questão mais de lógica mesmo. Que produto que você está desenvolvendo? Qual é esse produto? E muitos dos trabalhos de vocês vão de concordar, por se tratar de um relatório, deveria ter uma capa, deveria ter um título. A capa até existia, só que não tinha o título do produto de vocês. E a ideia de qual era esse produto só veio na metodologia. Percebe? Então a introdução era sim necessária para a gente entender qual é o produto que vocês pretenderam desenvolver e o porquê que esse produto é inovador. Não basta dizer qual é o produto. Vocês precisam comunicar. Até eu brinquei com um dos estudantes, né? Você tem que comunicar a paixão pela qual você acredita que aquele produto é inovador. Porque é com base nisso que você consegue trazer ao professor ou aos professores que estão avaliando que aquele produto de fato foi inovador. Que você considera aquilo inovador e que o professor também deve considerar isso. Percebem? Em alguns casos, foi comunicado qual é o produto. Mas não foi comunicado exatamente qual é o produto que ia ser conduzido a campo. Ficou algo assim muito vago, né? Então havia sim a necessidade de vocês trabalharem uma introdução. Outra questão, aí vamos para as regras técnicas da entrega parcial do primeiro bimestre. Provavelmente na tela vai ficar pequenininho para vocês, mas vocês podem enxergar, volto a dizer, no estúdio de vocês. No primeiro bimestre, elaborar a fundamentação teórica referente à espécie a ser cultivada para o desenvolvimento do produto inovador. Ok? Elaborar a fundamentação teórica. O que nós entendemos por fundamentação teórica? Se vocês trabalharem em qualquer monografia, em qualquer artigo científico, em qualquer resultado de periódico publicado, vocês vão ver que uma fundamentação teórica apresenta uma série de informações que outros autores já desenvolveram. E vocês precisam trazer isso justamente dentro daquele formato. Alguns dos trabalhos nós notificamos, né? A fundamentação teórica, ela foi dada de uma maneira clara, com as palavras do estudante, mas não apareceu nenhum artigo, ou apareceram poucos artigos, ou apareceram alguns materiais que foram citados de sites, de maneira inadequada, inclusive, porque a citação ela deveria acompanhar as regras da ABNT. A ABNT 6023, vocês vão ver lá para baixo que nós temos uma regrinha que fala sobre isso.
E isso preconiza, por exemplo, que há um formato de citação de materiais de internet, há um formato de citação de artigos que venham de revistas científicas, há um formato de citação de monografias, e isso, na maioria dos casos, infelizmente, não foi observado, não foi obedecido, ok? Fundamentação teórica, então, é algo assim importante de ser observado, tá? Agora vamos ao outro item, né? Descrever a metodologia a ser utilizada para a condução da cultura. Vamos aqui só movimentar um pouquinho a tela. Elencar o sistema de manejo de solo, as formas de propagação e controle de pragas, as doenças e plantas daninhas que serão utilizadas, as formas de controle, né? Propagação e controle. Pessoal, quando a gente fala sobre metodologia, aí voltamos a nos referenciar, a nos pautar em artigos científicos. Uma metodologia muito bem descrita, ela vai descrever para nós o que se pretende fazer, quando se pretende fazer. Eis então que o cronograma é importantíssimo para a gente saber o que vai ser feito e quando vai ser feito, como vai ser feito, por que será feito, por quem será feito, por que e por quem, ok? Além de estabelecer o quanto isso pode custar. Então são algumas perguntinhas-chave que precisam ser detalhadamente descritas. Em muitos casos, nós nos pegamos com trabalhos que diziam assim: nós vamos fazer a implantação dessa cultura na biotech. Ponto. Só que a gente precisa saber qual é o tamanho da área. Afinal, com base na área, com o número de sementes que vocês vão utilizar, com o número de plantas que vocês vão utilizar, a gente já começa a ter uma ideia do quanto de matéria-prima vocês vão obter para processar isso depois. Percebem? Ficaria ilógico, por exemplo, a gente imaginar que a partir de um único canteiro de alface vocês conseguiriam produzir dezenas ou centenas de produtos finais para oferecer no quarto bimestre. Então tudo tem que ter uma ligação. A quantidade que vocês programarem de plantio do produto agora, ela precisa ser, digamos, semelhante ou logicamente ligada ali ao produto que você vai obter no quarto bimestre, ok? Então isso é muito importante, isso é necessário. Nós perdemos a conexão ali, vamos tentar fazer novamente, mas enquanto isso a gente vai trabalhando aqui as nossas temáticas, tá? Então, como eu estava dizendo, a gente tem uma situação muito importante aqui. A metodologia deveria ser descrita de uma maneira muito clara, muito lúcida, muito direta, com todos os itens de maneira muito detalhada, percebem? Algo que nós não encontramos na maioria dos casos, tá? E além disso, quando a gente fala sobre formas de manejo de solo, formas de propagação, controle de pragas, doenças, plantas daninhas, etc., nós queremos entender quais são as formas que vocês vão se utilizar para dizer para nós: olha, vai aparecer a praga tal, como que a gente vai controlar? Isso tem que estar programado. Vai aparecer a doença tal. Pode aparecer, não estamos dizendo que vá. Vocês podem programar o controle dela, de maneira a nos dar opções para verificação se isso de fato vai ser utilizado lá à frente ou não. Percebem? Então, realmente aqui nós tivemos algumas situações que infelizmente não nos permitiram avaliar vocês com muita clareza. Faltou informações, faltou recheio nos trabalhos de vocês. E também faltou uma questão que é muito importante, que foi cobrado ali nas orientações gerais. Se vocês perceberem as orientações gerais do trabalho de vocês, ali nós temos: para resolver esse desafio, você deve trabalhar com os conteúdos abordados nas seguintes disciplinas. Vocês devem abordar os conteúdos da biotecnologia e propagação vegetal, micropropagação vegetal, melhor dizendo,
Vocês deveriam ter trabalhado com os conteúdos ligados à horticultura, a controle de plantas invasoras e etc. Né? Aqui nós temos projetado na tela novamente. Tecnologia de produção de sementes e armazenamentos, agricultura especial, manejo e conservação de solos e avaliações, perícias e direito agrário. Então a ideia aqui, pessoal, é que vocês também dissessem para nós, seja na introdução, seja na metodologia, isso foi uma orientação dada aqui pelo texto, que a interdisciplinariedade na construção do produto de vocês deveria ser evidente. E em poucos casos nós observamos isso, percebem? E uma outra questão muito importante, literaturas. Com muita sinceridade, quantos de vocês leram as literaturas que estavam aqui? Nós colocamos um conjunto de referências que estão aparecendo aqui no item referências da EP. Algumas referências, inclusive, demonstravam, por exemplo, vamos pegar aqui o livro Novas Tecnologias Aplicadas ao Agronegócio. Tem um capítulo inteirinho sobre o tema inovação. Tem um material aqui da Ionix, né? Inovação no agronegócio, tendências que estão chegando ao campo. Ou seja, nós demos para vocês alguns materiais, e vocês podem perceber que a maioria deles são materiais online, são links que vocês poderiam ter acessado para entender um pouquinho mais sobre o que é inovação. E também vocês poderiam ter pesquisado outras bases externas para entender se o produto de vocês é um produto que realmente era inovador ou não. Tá? Então estes foram alguns dos critérios que nós levamos em consideração. De uma maneira assim resumida então, para vocês entenderem, até para a gente não alongar muito aqui este vídeo, tá? Para que fique palatável, para que nós possamos entender de fato quais foram os critérios. A gente começou a avaliar o trabalho de vocês desde o começo até o final. A gente não se pautou somente no relatório, mas no comportamento também dos estudantes ao longo desse tempo. Então, proatividade, inovatividade do produto, que nada mais é do que o caráter inovador desse produto, a questão da demonstração de qual o produto era, a questão da fundamentação teórica, que ficou pesadíssimo. A fundamentação teórica, volto a dizer, envolve a imposição de artigos, envolve a imposição de literaturas diversas, citadas no texto e citadas no item referências. Também nós colocamos para vocês como critério de inovação a clareza da metodologia, e em muitos casos essa metodologia não estava tão clara como deveria estar. A gente não conseguiu evidenciar áreas, quantidades. Em alguns casos nós não conseguimos identificar também qual é o produto que seria cultivado a campo. Isso precisava ficar mais claro. E também nós avaliamos o corpo do trabalho como um todo. Alguns trabalhos, eles vieram para nós simplesmente com o nome dos estudantes, como se fosse um cabeçalho, né, para a gente saber quem é a equipe, e apresentou o relatório de maneira assim muito sucinta, 1, 2, 3 páginas no máximo, algo que sinceramente a gente não esperava, tá? A gente esperava um pouquinho mais, dada a natureza das AEPs. Pessoal, com base nisso então, espero que vocês tenham compreendido com um pouquinho mais de clareza quais foram os critérios. Entendam que os professores jamais querem tirar nota de vocês. Nunca, nunca, nunca. Aliás, dói muito para o professor. A gente sofre muito quando a gente percebe que o aluno ele não consegue tirar aquela nota que nós esperamos. A gente também considera que houve falhas, às vezes, na comunicação, mas é importante salientar que todas as ferramentas foram dadas e que os professores estiveram disponíveis a conversar com vocês praticamente o tempo todo quando vocês expressassem essas dúvidas e os procurassem, tá? Não queremos nunca tirar notas. E até vou colocar aqui uma frase que eu me utilizei com uma das alunas. A gente, digamos, pega pesado na avaliação no princípio, porque a gente quer ver bons produtos no final. E todo processo, quando se inicia, ele tende a ter certos desacertos. Ele tende a ser um processo que não é um processo adequado em princípio. Então a nota pode vir ruim. Mas é nesse momento que a gente confia demais no potencial de cada um de vocês, porque a gente sabe que partindo-se dessas notas todas, vocês vão se esmerar melhor
para trazer novos resultados, para trazer resultados mais dentro daquilo que se espera, e que vocês mesmos, por conta da proatividade, agora policiados dos critérios que são utilizados, vocês vão nos procurar mais, vão conversar mais com a gente, vão conversar mais entre vocês mesmos. Eu tenho certeza absoluta que a partir de agora, os resultados que vocês vão gerar nas AEPs vão ser resultados sensacionais. A gente bate, infelizmente, tá? Não é o termo correto, é um termo entre aspas, em sentido figurado. Nós batemos pesado aqui no princípio para que vocês possam fazer aparecer o potencial que vocês têm, que nós sabemos que vocês têm. Eu e os demais professores, a instituição como um todo, nós estamos ansiosos para que chegue lá o quarto bimestre, para a gente poder tocar no produto de vocês, para a gente poder experimentar, para a gente poder sentir, para a gente poder ver, que é justamente o nosso sonho, vê-los empreender, vê-los inovar e, de fato, adquirir competências, habilidades e atitudes, que são as competências, habilidades e atitudes que serão requisitadas no mercado de trabalho. Então, por mais que a nota tenha sido ruim, por favor, não encarem isso como algo que foi feito de provocação ou algo que nós tiramos nota propositalmente, não. Teve um fundamento. E esse fundamento agora que vocês conhecem, eu tenho certeza absoluta que vocês vão desabrochar, vocês vão fazer o melhor trabalho possível, isso sem dúvida alguma, tá bom? Um último recado para vocês, quanto às AEPs do segundo bimestre. Quem nos assistiu nas aulas ao vivo, já tenho alertado a vocês que nós estamos mediante um impasse. Esse impasse é quando nós vamos voltar para as atividades presenciais e principalmente quando a biblioteca estará liberada para esse retorno também. Nós infelizmente não sabemos. E neste caso, isso pode atrasar um pouquinho o nosso plano com relação ao plantio das espécies de vocês. É algo que os professores estão trabalhando, a coordenação, a direção. Nós estamos nos reunindo quase que diariamente para achar uma solução para isso, para fazer com que os projetos de vocês avancem. No entanto, nós não temos ainda uma diretriz fixa da instituição, da reitoria, para definir como as atividades da AEP do segundo bimestre serão conduzidas. Por isso que até agora nós não temos as AEPs postadas para vocês. Eu creio que em muito pouco tempo, em breve, nós já teremos essas informações postadas e aí sim a gente vai poder trabalhar com muito mais afinco, com muito mais acerto, com vocês neste bimestre, para fazer essas notas subirem e para ajudá-los nesse processo formativo, tá bom? No mais, pessoal, agradeço muito a paciência, a audiência de vocês. Espero que vocês tenham compreendido os pontos que nós nos utilizamos para avaliar os trabalhos de vocês e, acima de tudo, entendam que os professores de vocês são parceiros nessa jornada. Tá difícil para todos, a gente sabe. A nossa saúde mental está sendo testada constantemente e isso pode gerar desagrados. Mas nós queremos salientar para vocês que nós somos, acima de tudo, parceiros de trabalho. Nós queremos ver a evolução de vocês, queremos ver vocês dando show como profissionais, como tem acontecido. E nós vamos trabalhar com o melhor que nós temos para proporcionar a vocês paz, calma, informações quando as informações chegarem para nós e, acima de tudo, um bom ambiente de ensino-aprendizagem, para que a gente volte lá no segundo semestre, provavelmente, e aí a gente consiga trabalhar juntos mais uma vez, conduzir a formação de vocês, considerando esse episódio do coronavírus como algo que já passou e que não afetou nenhum de nós. É isso que nós esperamos. Fiquem com Deus, um forte abraço, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.